Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler do primeiro verso ao 17, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou do pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, nesta noite de domingo, nós nos reunimos aqui, porque nós desejamos, Senhor, conhecer mais da sua verdade, da sua pessoa, da sua vontade para a nossa alma. Desejamos ouvir a sua voz. E nessa hora, Senhor, em que a palavra será ministrada, nós rogamos em nome de Jesus que o Espírito Santo nos conduza, que fale conosco, que nos abra a compreensão dessas verdades que estão nesse texto. Ao mesmo tempo, Senhor, que nos abra o coração para receber a sua palavra em nome de Jesus. Com perdão, Senhor, de qualquer pecado que houver em nós nesse momento, em Cristo Jesus, tudo para a sua glória, para o nosso bem eterno e dos que amamos também, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, nos 2 últimos domingos, eu estive fazendo a exposição desse trecho, meus irmãos, que nós lemos aqui. Eu fiz questão de ler todo com vocês, do primeiro verso ao versículo 17. E eu poderia passar logo para o verso seguinte, o verso 18. Nós estamos quase, pela misericórdia de Deus, graças de Deus, encerrando esse livro muito maravilhoso que é o Evangelho de João. Mas eu
eu preciso ainda, irmãos, me deter com vocês nesses versículos. Nós fizemos 2 exposições do versículo 1, a primeira exposição do verso 1 ao 14, e semana passada eu meditei com vocês do verso 15 ao 17, mas nós precisamos agora olhar para o trecho todo, porque todo esse trecho ele tem para nós assim uma mensagem que ela se completa. Se nós passarmos adiante, nós vamos perder exatamente esse complemento de uma passagem com a outra, e não podemos perder isso, não podemos perder esse ensino que está aqui, irmãos. E do que eu falei? Eu falei um pouco semana passada já, eu falei da pescaria e do pastoreio. Se vocês forem notar bem, e vocês que são leitores da Bíblia, crentes já há muito tempo, vocês sabem que a Bíblia ela usa muitas ilustrações, né? Toda a Bíblia. Hoje mesmo nós lemos no Salmo 80, e o Salmo 80, no início do culto, nós fizemos a leitura e vimos que o Senhor diz: eu sou o pastor. O salmista diz: tu que és o pastor de Israel. Isso está usando uma ilustração do pastor de ovelhas. E em seguida diz assim: tu que tiraste a tua vide lá do Egito e plantaste, e ela cresceu, e ela deitou raízes, né? Então isso é outra ilustração, dizendo que o povo de Israel é uma videira, né? E no Novo Testamento, essas, além de tantas outras, né, que vocês conhecem, com certeza lembram, algumas nesse momento que a Bíblia usa, mas no Novo Testamento vai aparecer essas 2 ilustrações do pastor, da videira. Nós mesmos já vimos aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, a Bíblia diz, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. No capítulo 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então a Bíblia é cheia dessas ilustrações, só que entre essas ilustrações está também a ilustração da pescaria, do pescador e do peixe. E aqui mesmo, irmãos, do primeiro versículo ao versículo 14, nessa pesca maravilhosa, está esta ilustração. Eu procurei mostrar para vocês na exposição da semana retrasada, que aqui existe praticamente assim uma repetição do milagre que está lá em Lucas capítulo 5. E Jesus, antes de morrer, ele ainda no seu ministério público, ele opera um milagre também, de uma pesca maravilhosa. E Simão Pedro fica muito assim, diante do poder de Cristo ali manifesto, ele fica muito constrangido por causa dos pecados dele, mas Jesus diz para ele assim: não temam, porque a partir de hoje eu vos farei pescadores de homens, né? Então nós podemos dizer assim, aqui existe uma espécie de renovação desse chamado, porque Jesus aqui já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele estava se revelando a eles como ressurreto dentre os mortos. O primeiro versículo do capítulo 21 diz: depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Essa manifestação quer dizer o quê? Não é qualquer outra manifestação. Jesus já tinha se manifestado muitas vezes, ele é o verbo, ele é a palavra, mas aqui manifestou-se como ressurreto dentre os mortos. No versículo 14 diz: e já era a 3ª vez que Jesus, olha a mesma palavra, se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. 3ª vez por quê? Porque ele já tinha se manifestado aqui. 3ª vez a este grupo apostólico. Ele já tinha se manifestado naquela noite que ele estava com as portas trancadas. Ele já tinha manifestado 8 dias depois, quando Tomé se fez presente, porque Tomé não estava presente na primeira noite, na noite do dia mesmo da ressurreição, que todas essas manifestações foram no domingo, dia do Senhor. E agora ele se manifesta nessa pesca maravilhosa, só que já na Galileia, não mais na Judéia, né, para onde eles tinham ido. E aqui, meus irmãos, então, nessa manifestação dele, ele renova o chamado para os apóstolos, dizendo a mesma coisa com esse milagre: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês vão pelo mundo anunciando o Evangelho, lançando a rede do Evangelho, e os peixes virão pelo meu poder, assim como eu fiz essa pesca maravilhosa, de peixe mesmo, né? Pelo meu poder, que vocês tinham passado a noite toda sem pescar nada.
E vejam, irmãos, que em seguida, quando ele vai conversar com Pedro, e nós semana passada, nós estudamos do versículo 15 ao 17, nós vimos aqui, irmãos, como ele tratou com Pedro, com tanto amor, restaurando Pedro para o ministério público, para que ele pudesse, então, ali publicamente, estava fazendo isso publicamente, diante dos outros discípulos, restaurando Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, fazendo Pedro dizer que o amava 3 vezes. Então nós vimos isso semana passada. E que ministério era esse? É claro que esse ministério envolvia a pescaria, junto com os outros apóstolos, envolvia o anúncio do evangelho, mas Jesus usa para Pedro, e mais especificamente o chamado para Pedro, mais especialmente aqui nesse trecho, Jesus usa outra ilustração, que não é mais da pesca, do peixe e do pescador, mas é do pastor e das ovelhas, ou do pastor e dos cordeiros. É outra imagem. E eu disse para vocês semana passada que essas imagens, elas fazem um contraste, elas são diferentes. É diferente quando você pensa no pescador pescando, jogando a sua rede e trazendo os peixes para a terra, que estão no mar. É diferente do pastor que está na terra, que está caminhando com as suas ovelhinhas, que está levando as ovelhas, como diz o Salmo 23, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, de refrigério. É diferente, mas, irmãos, apesar de ter um contraste, mas é uma continuação também. É uma obra que continua, ou seja, uma hora nós somos peixes que vão ser pescados e depois nós nos transformamos em ovelhas. E uma hora também nós somos pescadores. Nós vamos levar o evangelho às outras pessoas, mas também nós nos transformamos em pastores uns dos outros. Então, meus irmãos, o que a palavra de Deus está aqui nos ensinando, na verdade, é a função da igreja de Cristo Jesus, é o papel da igreja de Cristo aqui nesse mundo, que Paulo vai dizer em outra parte, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. O Senhor Jesus Cristo disse: ide fazei discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e vocês vão ensinar tudo o que eu tenho ensinado para vocês. Vocês vão pescar e vocês vão pastorear, vocês vão anunciar o evangelho e vocês vão cuidar daqueles que chegarem a crer. A igreja de Cristo Jesus é essa a função dela, irmãos. Ela não é uma instituição política, ela não é uma ONG, ela não é nem mesmo uma família, no sentido mesmo próprio de que é uma família, um pai, uma mãe, os filhos, assim por diante. Ela é uma instituição diferente, ela é uma obra, um milagre da graça de Deus, a única instituição na terra que tem essa função de brilhar, de ser sal, de ser luz. O que eu quero chamar a atenção de vocês, cada um de vocês, irmãos, hoje à noite, é que vocês têm um privilégio, eu com vocês, nós temos o privilégio de ser pescador e de ser pastor, Nós temos o privilégio, irmãos, de servir o Senhor Jesus Cristo nessa função. Ele nos chamou para isso. Nós temos essa função na terra. Nós estamos vivos, irmãos, aqui, respirando para fazer isso. Nós estamos aqui para vivermos de tal maneira que Deus seja glorificado e as outras pessoas que estão em volta de nós sejam beneficiadas, seja pela proclamação do evangelho que eles precisam, aqueles que não são salvos ainda, seja pelo cuidado no mesmo evangelho daqueles que já são nossos irmãos. Então nós estamos aqui para fazer o bem. Você viu o texto que nós lemos? Viu o texto que nós lemos? Lá, irmão, bora ler de novo aqui, só o primeiro versículo, irmãos, só para nós percebermos o espírito do evangelho, o espírito da vida cristã. Romanos capítulo 15, que o irmão Fernando leu para nós, e esse texto aqui é na providência mesmo que nós lemos hoje, porque nós estamos lendo sequencialmente, então não foi programado, é algo que nós estamos lendo de manhã o Antigo Testamento e à noite o Novo Testamento, mas a palavra de Deus se completa, e no primeiro versículo do capítulo 15, este é o chamado de Paulo à igreja de Roma.
Mas nós, capítulo 15, verso 1 ao 3, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. E aí ele dá o maior modelo para nós disso, né? Que nós temos que seguir a ele, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. O nosso modelo é Jesus, que veio servir, que veio sofrer, que veio morrer numa cruz, que veio ser injuriado, que veio nos salvar. Jesus se cingiu e lavou os pés dos discípulos e disse: façam isso agora com seus irmãos. Então, meus irmãos, quero falar um pouco disso com vocês. Quero lhes chamar a atenção para isso. Eu vou falar aqui 7 pontos hoje. Esses 7 pontos, eles tratam exatamente da pescaria e do pastoreio, que é a nossa função, que é minha função, que é a sua função, nos nossos dons, nas nossas vocações, e que estão aqui no texto, meus irmãos. Vamos então olhar, irmãos, para esses 7 pontos. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês hoje à noite é que essas são nossas 2 funções. Já falei isso na introdução, mas agora eu quero explicar sobre as nossas funções, sobre a natureza delas um pouco, né? Foi o Senhor Jesus que disse aos apóstolos em Lucas capítulo 5, e ele disse isso mais diretamente aos apóstolos, mas ele está dizendo isso, na verdade, de uma maneira mais ampla para toda a igreja, porque quando ele diz mais diretamente aos apóstolos, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele está dizendo a eles, mas ele está falando com toda a igreja. Ele disse isso em Lucas capítulo 5. E aqui no capítulo 21 ele está, na verdade, repetindo a ilustração, como eu disse, e fazendo esse chamado aos seus apóstolos. E qual é o chamado? Ele está dizendo assim, versículo 6. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Ele está dizendo para nós, irmãos, que nós devemos lançar a rede, que nós devemos pescar, que nós devemos evangelizar, que nós devemos anunciar o evangelho. O que é evangelização? Nós estamos aqui no nosso curso de evangelização, todo domingo de manhã, logo após a escola dominical, e eu procurei definir evangelização com os irmãos aqui. Evangelização é anunciar o evangelho, é anunciar as boas notícias de Cristo Jesus, é proclamar isso, e isso é função de cada um de nós. Nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, como luzeiros do mundo. O mundo todo está em trevas, profundas trevas. Todas as instituições humanas, por mais importantes e benéficas que sejam para a sociedade humana, são importantes, são necessárias, como o governo, como a escola, como as famílias, como as organizações, as chamadas ONGs. Tudo isso é muito importante, é muito bom, mas todas essas organizações humanas, elas não podem ajudar o homem no que é mais necessário, no que é mais importante, que é a relação deles com Deus, porque o homem está em pecado, o homem está debaixo da ira de Deus, o homem está caminhando a passos largos para a perdição eterna, e eles, assim que morrem, estão condenados. A igreja, porém, tem a boa notícia, tem o conhecimento de Deus e o conhecimento da bendita pessoa do Salvador Jesus Cristo. Aquelas 4 grandes verdades, que há um Deus, que o homem é pecador, que Jesus Cristo é o Salvador e que este homem precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. É a igreja que vai anunciar. E o Senhor Jesus está dizendo para nós, Jesus disse para nós, ide pelo mundo e anunciem este evangelho. Nós devemos então, irmãos, com a nossa vida, com as nossas palavras e com os vários meios, e nós estamos aqui no nosso curso de evangelização, estudando isso e meditando nesses métodos e meios que Deus nos dá para nós fazermos isso, né? Se os irmãos quiserem entender melhor, façam esse curso conosco nos domingos pela manhã, mas agora eu só quero dizer o seguinte, essa é o propósito de Deus para nós, é nós
irmos e anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todos. Isso não é função só dos pastores, isso não é função só dos ministros da palavra, isso não era função só dos apóstolos, ainda que eles tinham a função dentro da vocação deles, ainda que os pastores tenham a função dentro da vocação deles de pregadores, tem que pregar o Evangelho, e todos os domingos, por exemplo, nós estamos evangelizando aqui nesse púlpito, anunciando o Evangelho, proclamando o Evangelho. Mas amanhã, irmãos, quando vocês forem para a vida de vocês, para o trabalho de vocês, para a família de vocês, vocês são luzeiros no meio dessas trevas e vocês devem levar o Evangelho. Essa é a nossa função, meus irmãos, mas essa é só uma parte da nossa função. Essa é uma função com aqueles que estão fora, ou quem sabe até, isso acontece também com aqueles que aparentemente estão dentro, mas ainda não são convertidos, né? Mas é uma função para aqueles que não ainda creram no Senhor Jesus, não se arrependeram dos seus pecados. Nós estamos aqui nesse mundo para anunciar o Evangelho, essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação, mas mais que uma obrigação, na verdade é um privilégio de sermos sal, de sermos luz, de anunciarmos o Evangelho, de amarmos as pessoas que estão lá fora. Mas a outra função, irmãos, é de pastorear. Isso que o Senhor Jesus Cristo também diz aqui para Pedro. Vamos olhar aqui no final do versículo 15. Apacenta os meus cordeiros. No final do versículo 16. Apacenta as minhas ovelhas. No final do verso 17. Apacenta as minhas ovelhas. Isso aqui é diferente, é outra figura. Aqui não é mais propriamente a evangelização, mas o pastoreio, não é mais a pescaria, mas o pastoreio, não é mais o anúncio do Evangelho para os que nada conhecem, mas é o cuidado no mesmo Evangelho. Nós não vamos deixar de anunciar o Evangelho. Não é que o Evangelho fique só para evangelização e depois a gente vai falar outra coisa. Não, tudo é Evangelho. Mas é no mesmo Evangelho, é cuidar dos nossos irmãos, porque não são mais peixes nadando pelos oceanos, mas agora eles são ovelhas que pertencem ao rebanho do bom pastor, e nós, essa é a função também nossa, de cada um de nós, cuidar dos nossos irmãos, pastorear os nossos irmãos. Talvez você diga assim, mas pastor, isso não é um trabalho só para Pedro, como apóstolo, ou para os evangelistas? Lembra que Paulo disse que existem os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, mestres, né? Não é só para esses ofícios, para esses que têm esse chamado de pastor, apóstolos, profetas, evangelistas ou pastores, é para esses também, mas não é só para eles. Assim como o Senhor Jesus Cristo, o ide de Cristo não era só para os apóstolos, não é só para os pastores, o pastorear também não é só para os pastores, para os ministros propriamente dito, mas também para cada ovelha do rebanho. É claro, irmãos, que esse pastoreio vai ser diferente dos pastores, que tem uma função, vamos dizer assim, maior, de mais responsabilidade. São os servos dos servos, né? Estão mais embaixo mesmo, tem que servir, tem que lavar os pés de todos. Mas todos têm que lavar os pés uns dos outros. Todos têm que cuidar uns dos outros. Não é só para os pastores. Não são só os pastores que têm que cuidar das ovelhas, mas as ovelhas, elas às vezes são pastoras também. Às vezes elas exercem a função de pastorear os seus irmãos. Às vezes elas precisam ser pastoreadas. Na verdade, isso acontece o tempo todo. Às vezes vão precisar ser pastoreadas, mas outras vezes elas vão pastorear. Elas vão cuidar. Mas isso é uma relação, digamos assim, dinâmica, é uma relação que continua ao longo da nossa vida. Nós vamos cuidando, nós vamos sendo cuidados. Nós vamos edificando, fortalecendo. Por isso que Paulo escreve para a igreja de Roma. Não escreve só para os pastores daquela igreja, mas para os irmãos, dizendo assim: vocês devem fazer tudo para a edificação dos seus irmãos, vocês devem trabalhar
para a edificação uns dos outros e não atrapalhar a vida dos outros. Então coloque uma coisa no seu coração. Eu estou aqui, você está aqui, chamado por Jesus, porque assim como Jesus disse, joga a rede, Jesus diz para nós esta noite, apacenta as minhas ovelhas. Cuide de seus irmãos. Cuide deles. Então eu posso olhar aqui, os irmãos, nós estamos aqui hoje à noite e entender o seguinte, nós somos pastores uns dos outros. Nós podemos lembrar dos irmãos que faltaram hoje à noite e lembrar que nós somos pastores dos faltosos, dos presentes e dos que não estão presentes. Nós somos pastores uns dos outros. Especialmente no contexto da igreja local. Especialmente onde o Senhor nos colocou para servir na igreja local. Porque isso é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio nós anunciarmos o Evangelho aos que estão fora, mas é um privilégio nós servirmos a igreja do Senhor Jesus. Porque Ele diz, os meus cordeiros, as minhas ovelhas, é dele. É um privilégio ser um edificador das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mas essa é a nossa função. Essas funções são de natureza diferente. Mas elas se complementam, elas estão unidas. Daqui a pouco eu vou falar mais disso, meus irmãos. Em segundo lugar, eu quero dizer isso aqui para vocês hoje à noite, que cada uma dessas funções é debaixo da soberania e do poder do Senhor Jesus Cristo. O texto aqui, ele deixa bem claro para nós, irmãos, vamos ler de novo o versículo 6, e lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. O que é isso, irmãos? Isso é lançar a rede no poder de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles tinham passado uma noite toda lançando a rede. Mas no poder deles, na capacidade deles, na força deles. E quando o Senhor Jesus Cristo fala para Pedro 3 vezes para ele apacentar as ovelhas, ele está dando o seu poder, a sua autoridade. Inclusive, quando ele faz isso, ele está restaurando Pedro, ele está dizendo assim para os outros apóstolos, olha, Pedro pecou, mas Pedro foi perdoado e eu estou renovando, restaurando Pedro a sua função de pastor, daquele que apacenta as ovelhas. Então, as duas funções, irmãos, o que o texto diz? Que essas duas funções, tanto de evangelização, é debaixo da soberania de Cristo e é debaixo do poder de Cristo, porque essa pesca maravilhosa foi poder de Deus. E o pastoreio também, Pedro, que tinha negado o Senhor Jesus Cristo 3 vezes, Pedro que tinha feito isso, irmãos, só o poder de Cristo para restaurar esse homem. Jesus orou por Pedro. Jesus protegeu Pedro de Satanás. Jesus guardou Pedro. Jesus restaura Pedro. É o poder de Deus, é a soberania de Deus. Eu quero que vocês pensem o seguinte, irmãos, cada um de vocês aqui, porque eu tenho falado desde a introdução e no ponto anterior, que esse chamado, ele é específico para pastores, para apóstolos e assim por diante, mas ele é também geral. O Senhor Jesus, você que é um crente em Cristo Jesus, eu quero lhe chamar a atenção para isso. Você teve o privilégio, é um privilégio e uma responsabilidade, são as duas coisas ao mesmo tempo. Você foi chamado, foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo para ser sal e para ser luz, para ser também um edificador. É debaixo, irmãos, da soberania de Cristo, não fomos nós que dissemos assim, olha, nós queremos fazer esse trabalho. Na verdade, nós, por natureza, nós não queríamos fazer esse trabalho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Servir Jesus é um trabalho mesmo de serviço, de humildade.
é seguir o exemplo de Cristo, é lavar os pés uns dos outros. Não é um trabalho para orgulhoso, não é um trabalho para gente soberba, não é um trabalho para a pessoa que diz assim, eu sou muito bom para fazer alguma coisa para aquele ali. Não é trabalho para isso não. Servir Jesus, irmãos, é um trabalho para humildes, para servos. Mas ninguém é humilde por natureza. Nós somos o quê? Nós somos orgulhosos, nós somos egocêntricos, nós somos egoístas. Nós, quando fazemos alguma coisa, sempre, por mais que aquilo esteja lá dentro e nós não percebemos, mas é sempre querendo ganhar algo, lucrar alguma coisa, nem que seja um favor. Te faço favor lá para depois ganhar um favor de ti. Por isso que nós ficamos muito sentidos quando alguém nos trai, quando alguém não devolve o favor. Porque lá dentro, nós não gostamos de servir. Nós não gostamos de servir o próximo. Mas, tem um ditadozinho que eu ouço desde criança, que diz, servir, não sei se eu vou lembrar, servir vou colocar assim, não é bem assim, saiu da minha memória. Servir ao próximo, servir a todos sem olhar quem era, é mais ou menos isso. É não esperar, é não servir por causa de algo, de alguma coisa que eu possa lucrar, mas é servir por humildade mesmo, nada com interesse, mas por causa de Cristo. É fazer o bem sem olhar. Isso, fazer o bem sem olhar aqui. Muito bem. Então, meus irmãos, fazer o bem sem olhar aqui. Isso. Então, nós temos o nosso chamado, é um chamado soberano daquele que fez um milagre em nós, de operar em nós, para que nós agora, anulando o nosso eu carnal, nossa tendência natural, porque nós somos novas criaturas, nós amamos a Deus, e nós vamos agora levar o Evangelho a esse mundo que nos odeia, que odeia o Evangelho, mas nós vamos amar essas pessoas e vamos levar o Evangelho, e nós vamos servir os nossos irmãos, que também não são fáceis, que também continuam, apesar de regenerados, mas são pecadores ainda. Então, tudo isso é debaixo da soberania. Quem nos chamou foi Ele, e quem nos deu o poder é Ele, de forma, meus irmãos, que tudo é por Ele. Essa é uma obra que nenhum de nós pode dizer assim, olha, eu sou capaz de fazer isso, porque você não é capaz de fazer isso. Você não é capaz de evangelizar. Você não tem capacidade própria e natural de ganhar almas. Você não é capaz, naturalmente, de cuidar de seus irmãos. Porque toda a sua tendência natural é de não evangelizar. Toda a sua tendência natural, sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, sem o poder de Deus, é de contrariar a sua própria profissão de fé. E toda a nossa tendência natural é não ter paciência com as fraquezas dos nossos irmãos, com as debilidades, com as dificuldades que é edificar uns aos outros. Mas é debaixo. E também tem outra coisa, não somente existe uma dificuldade em nós de fazermos isso, mas existe uma dificuldade nas pessoas, que é uma dificuldade, na verdade, intransponível, porque quem está lá fora está morto. O que Paulo diz em Efésios capítulo 2? Ele vos vivificou estando vós mortos em delitos e pecados. Nós estamos anunciando o evangelho para defuntos espirituais. Nós estamos anunciando o evangelho para as pessoas que não ouvem. E os nossos irmãos, eles não estão mortos, eles já estão vivos. Mas eles, se não for o Espírito Santo agir neles, nós não vamos poder cuidar deles, edificá-los, aconselhá-los, servi-los, porque eles ainda têm a natureza pecaminosa, de forma que eles resistirão ao cuidado. Eles pensarão que podem cuidar de si mesmos. Então, tudo é pelo poder de Deus. Quero dizer para os irmãos que é Jesus que diz, lance a rede depois de uma noite toda sem pescar e vem. Quantos peixinhos, irmãos? Vamos olhar aqui, versículo 11. Simão Pedro
subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos não se rompeu a rede. Pedro só puxou para a terra, mas quem pescou foi Jesus. Quem trouxe os peixes foi Cristo. Pedro só lançou a rede, mas o poder era de Cristo. E o pastoreio também é de Cristo. Terceira verdade, meus irmãos, que eu quero lhes falar. Esse é um trabalho, já falei um pouco no ponto anterior, mas agora eu quero enfatizar mais. Esse é um trabalho que é uma expressão de amor, do amor de Cristo, é amar a Cristo e ao próximo amando a Cristo. Amando a Cristo. Eu volto de novo para Romanos. Você não precisa abrir não, mas se quiser abrir também, fique à vontade. Quando Paulo diz no capítulo 15, irmãos, de Romanos, ele não, assim, irmãos, Paulo não consegue deixar de falar em Cristo. Paulo é Cristo, tudo é Cristo. E aí quando ele diz assim, mas nós que somos fortes devemos, capítulo 15, verso 1 de Romanos, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ele diz assim, por quê? Ele diz, como Cristo. Por que ele fala de Cristo? Por que ele fala de Cristo, irmãos? É porque Cristo, irmãos, não é simplesmente porque Cristo é um modelo, mas porque Cristo é a nossa razão. Porque Cristo é tudo para nós. Porque sempre que Paulo vai falar, ele vai falar no Senhor, ou aquela expressão maravilhosa, em Cristo. Porque é tudo por amor a Cristo. Nós vamos amar o nosso próximo porque nós amamos a Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pescar é uma obra de amor. Pastorear é uma obra de amor. Mas é uma obra de amor a Cristo. É uma obra de amor a Deus. É porque eu lembro que Ele que traz os peixinhos. É porque eu lembro que aqueles peixinhos já são dele. Só que estão vagueando por aí. Só que estão aí nos oceanos da vida. É porque eu lembro que as ovelhas são dele. 3 vezes ele diz, meus cordeiros, minhas ovelhas, minhas ovelhas. É porque eu lembro que as ovelhas são de Jesus. E é porque eu amo Jesus. Ah, porque eu amo Jesus. Eu posso ir a este mundo, esse mundo que aborrece o Evangelho, que são muitas vezes como cães raivosos contra o Evangelho, sem medo. Ide por todo o mundo. Todo o poder me é dado no céu e na terra, portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a cada criatura. É por causa dele, é porque eu sei que ele me chamou para isso. Ele é todo poderoso, ele é o Senhor. Então, por amor a ele, por fé nele, por confiar nele, eu vou amar essas pessoas difíceis, esses incrédulos. Eu não vou ter ódio deles. Eu não vou brigar com eles. Aliás, hoje eu li uma coisa hoje, irmãos, eu li algo que me entristeceu numa publicação de alguém, e de um cristão, e alguém comentou uma palavra, essa publicação deste cristão, uma palavra de ofensa, e este cristão lançou palavras de ofensa àquele incrédulo na sua publicação. Isso a gente vê direto na rede. Isso é triste, irmãos, porque isso não é evangelização. Nós não somos chamados para brigar com os outros. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho com mansidão. Lembra de Pedro? Que vocês têm que estar preparados para mostrar a razão, com mansidão, a razão da esperança que há em vós. Isso é amor.
se eu ficar com raiva do outro, do incrédulo, porque ele está combatendo o que eu creio, irmão, já anulou a evangelização. Não é mais evangelização, não é mais pescaria. Eu estou todo errado já. Eu não estou amando a Cristo. Por amor a Cristo, eu vou olhar para aquela alma incrédula com compaixão. Porque eu vou lembrar de mim. Eu estava naquele lugar de incredulidade, de rebeldia orgulhosa, de ignorância espiritual. Aquela pessoa, ela é digna de compaixão, não de raiva. Então, mas isso só é realidade quando nós amamos a Cristo, quando nós estamos aperfeiçoando o nosso amor a Cristo, quando nós estamos amando a Cristo e crescendo no amor a Cristo e aplicando na nossa obra da evangelização o amor a Cristo. E a mesma coisa, meus irmãos, com as ovelhas. As ovelhas não são fáceis. Nós não somos fáceis. Nenhum de vocês aqui, incluindo a mim, nenhum de nós é uma pessoa fácil de lidar. Nós costumamos achar assim, o fulano é difícil, o ciclano é difícil, o beltrano é difícil, mas eu sou uma pessoa maravilhosa. Se todo mundo fosse como eu. Quem nos faz pensar isso é o nosso orgulho. Porque não é nada disso, irmãos. Nós somos pecadores, nós ainda temos uma natureza difícil. E essa natureza difícil é resistente a qualquer conselho, a qualquer orientação de amor. Já disse para vocês aqui em outras mensagens, pecar é não amar. Obedecer é amar. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E quando nós somos pastoreados por nossos irmãos, e às vezes nós estamos errados, a nossa tendência é nós não aceitarmos o pastoreio, o conselho, a orientação, o cuidado. É nós resistirmos. Todos nós somos assim. E é pela graça de Deus que nós vamos vencendo isso. Então nós somos assim. Os nossos irmãos são assim. Nossos irmãos são frágeis, nossos irmãos são fracos, os nossos irmãos, como nós, eles existem entre nós os Pedros, os Joãos, os Tomés, que não acreditam logo. Existem entre nós os Filipes, que fazem perguntas bobas, ou que não deveriam mais fazer. Existem entre nós todos esses. E Jesus teve paciência com todos. Existem entre nós os Pedros, que foi capaz de negar a Cristo 3 vezes, mas que Jesus restaurou. Jesus amou Pedro. Irmãos, é um trabalho de amor. Não é um trabalho fácil. É um trabalho de amor, é um trabalho de serviço, é um trabalho de se humilhar, de ser humilde, de lavar os pés, de se abaixar, de lavar os pés dos outros. Não é querer ser lavado os seus pés. Não é dizer assim, o fulano não faz para mim, eu não faço para ele. Né? Ele que lava os meus pés. Eu nunca vou lavar os pés dele. Como todos os discípulos estavam ali, ninguém querendo lavar os pés uns dos outros. Mas então o Senhor Jesus lavou os pés deles, para dizer, façam isso. Isso só é possível, irmão, por causa de Jesus. Se nós olharmos uns para os outros, nós não teremos motivações para servir uns aos outros, porque se nós formos convivendo uns com os outros, nós vamos perceber as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Graças a Deus que não é só isso. Nós vamos perceber nos nossos irmãos também o fruto do Espírito, porque eles são de Cristo, né? Isso vai ser grande facilitador, evidentemente, mas eles não são perfeitos. Nós vamos percebendo neles fraqueza e debilidade. Como tinha naquele colégio apostólico, como tinha naquele grupo que andava com Jesus, andou com Jesus 3 anos e nenhum era perfeito. E próprio Pedro, depois de muito tempo, em Gálatas capítulo 1, Paulo vai exortar Pedro publicamente porque ele estava fazendo o que era errado. Depois de ser apóstolo. Então, meus irmãos, tudo é por amor a Jesus que nós vamos olhar para os nossos irmãos e vamos dizer assim, eu vou amar o meu irmão porque eu amo Cristo e eu vou servir. Eu vou ter paciência. Eu não vou me deixar levar pela ira. Eu queria que vocês guardassem uma coisa.
A ira humana não produz a justiça de Deus. Guarde isso no seu coração. Quando você estiver com raiva, quando você estiver irado, põe a mão na sua boca, porque você não vai produzir a justiça de Deus. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos indignar com o erro, com o pecado. Mas essa indignação, mesmo essa, tem que ter cuidado, porque ela rapidinho, irmão, se transforma em ira, em pecaminosidade. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que realmente ter paciência, ter mansidão no trato com os fracos. Lembra que Paulo diz, vou ler de novo, porque esse texto aqui é precioso para essa mensagem, eu não tinha programado, mas está aqui, não precisa abrir não, eu vou só ler. A palavra de Paulo é assim, nós que somos fortes, devemos suportar, olha só, as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Que palavra! Porque é o inverso que a gente faz. Nós dizemos, eu sou fortão, eu sou bom, e o outro é fraco. E aí, não queremos suportar a debilidade deles, mas agradar a nós mesmos. Esse fraco deveria me agradar, mas não é assim. Paulo está dizendo, os fortes suportam as fraquezas dos fracos e não agradam a si mesmo. Agradam a quem? Agradam a Cristo. Porque é isso que Jesus faz. Jesus suporta a debilidade dos fracos. Nós somos todo mundo de fraco. E Jesus veio e nos serviu na nossa fraqueza, morreu por nós na cruz e nos dá o seu poder e a sua graça. Irmãos, em quarto lugar, meus irmãos, agora, existe uma diferença na ação. Eu quero tratar mais agora dos dois trabalhos nossos, né? Que é nesse ponto, que é a pescaria e o pastoreio. Na pescaria existe uma certa relação que não é uma relação, vamos dizer assim, de grande intimidade, de grande relacionamento, de comunhão. Não é uma relação assim. É uma relação na pescaria, vamos dizer assim, em que o pescador se encontra com aquele peixe e pesca aquele peixe na sua rede de forma assim em que ele não tem uma relação com aquele peixe. Aquele peixe, vamos pensar assim, o Pedro e os outros apóstolos, eles jogaram a rede durante toda uma noite e não passou um peixinho sequer. E eles não pescaram nada. Eles queriam pelo menos um peixe, que passasse um peixe naquele lugar. Uns 10 peixinhos já ia ficar satisfeito, né? Não passou nada, irmãos. Mas Jesus diz, lance a rede ali no lado direito, não foi nem no lado esquerdo, lance ali no lado direito. E eles lançaram a rede e veio quantos? 153 grandes peixes. Eles não tinham, digamos assim, eles não criaram aqueles peixes, eles não alimentaram aqueles peixes, eles não sustentaram aqueles peixes. Hoje as pessoas criam, né? Já tem aí esse tipo de coisa. Mas aqui, nesse tipo de pescaria, não é isso mesmo, eles não tinham nenhum contato com aqueles peixes. Mas o pastoreio é diferente, irmãos. O pastoreio é diferente. O pastoreio é uma relação de relação de comunhão, é uma relação que aí vai ser diferente. O pastor, ele cuida das ovelhas. As ovelhas, lembra de João 10? As ovelhas reconhecem a voz do pastor. As ovelhas conhecem o pastor. O peixe não conhece o pescador, mas as ovelhas conhecem o pastor. O pastor não alimenta, não cuida dos peixes, ele só pesca. O pastor não, o pescador, né? Mas o pastor, ele conhece as suas ovelhinhas, ele alimenta as suas ovelhinhas, ele protege as suas ovelhinhas do lobo, existe uma relação. Então, o que é isso, irmãos? É a natureza das coisas. Olha, gente, deixa eu falar para vocês, até tenho dito para vocês no nosso curso de evangelismo, que o nosso tipo de evangelismo é o evangelismo que nós estamos aqui
ensinando no Evangelho de João, um método específico é o evangelismo da amizade, né? Mas nós sabemos que não existe uma plena amizade, uma amizade realmente profunda entre um crente regenerado e um ímpio. Existe uma amizade até certo ponto, mas eles são de outro mundo, gente. Meus irmãos, eles são de outra natureza. Um é do céu, o outro é da terra. Um está esperando a Jerusalém celestial, o outro é da Jerusalém aqui da terra. Então, é uma relação que tem limites. É uma relação que não tem plena harmonia entre um crente e um incrédulo. Então, a relação da evangelização é sempre assim. Não há. Eu estou levando uma mensagem para uma pessoa que está perdida, para uma pessoa que está caída nos seus delitos e pecados, uma pessoa que está necessitada da cura, da boa notícia do Evangelho, mas uma pessoa que está indo para o inferno, mas eu não estou indo para o inferno. Uma pessoa que está caminhando em pecado, que está servindo ídolos, mas eu não estou. Eu sou pecador, eu peco, mas a minha vida, eu amo a Deus e eu estou me santificando. Eu estou vivendo para Cristo, não para ídolos. Então é muito diferente, essas pessoas são totalmente diferentes. Né? Mas é diferente quando somos pastores uns dos outros, porque os nossos irmãos, por mais que tenham debilidade, por mais que tenham suas fraquezas, mas eles não são Judas. Não são Judas. Eles são Tomé. Eles são um Pedro. Eles são um João. Mas não são Judas. Eles amam o Senhor como eu amo o Senhor. Então é diferente. Na pescaria, eu estou indo a uma pessoa que não quer ouvir a minha mensagem. E quando ela começa a ouvir, é a obra da graça. Mas no pastoreio é alguém que, mesmo que tenha suas fraquezas, suas restrições, às vezes resiste, mas ele ama a Cristo. Ele ama o Senhor. Ele pode pensar diferente de mim em certas doutrinas. Existem as diversas denominações e nem todo mundo pensa igual sobre uma porção de assuntos, mas a essência do Evangelho, todos creem em Cristo, todos acreditam que Jesus é o único Salvador, todos amam a Cristo se são crentes regenerados, não importando a denominação onde eles estejam. Todos amam o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, é claro, né? A gente está falando de igreja local, então na igreja local, se existe essa unidade entre crentes de diversas igrejas, até de tradições diferentes, teológicas diferentes, mas eles têm uma essência, essa unidade e esse companheirismo é muito maior numa igreja local, onde ali existe a fé daquela igreja, em vários assuntos onde os irmãos concordarão. Então, meus irmãos, é diferente as relações, a comunhão, existe comunhão na igreja, existe amizade na igreja profunda, existe amor na igreja, e se não estiver existindo, alguma coisa está errada. Né? Não estou dizendo também que a igreja é perfeita, mas eu estou dizendo que o princípio do Evangelho, o amor de Cristo já habita no coração e as pessoas vão servir uns aos outros numa relação muito mais profunda, duradoura, mesmo permanente para esta vida, diferente da relação da evangelização. Então, irmãos, são duas coisas diferentes, mas as duas coisas nós temos que exercer. Nós sabemos que as pessoas incrédulas, elas não vão andar conosco, elas não vão pensar como nós, mas nós não podemos nos isolar delas. Jesus não disse, tirem do mundo, mas disse, guarde-os do mal. Lembra, João 17? Então nós vamos a elas. Nós vamos evangelizá-las, com cuidado de não nos contaminarmos com elas. Mas na igreja, a igreja é diferente. Na igreja nós vamos ter aquele companheirismo. O pastoreio, irmãos, nesse sentido, ele é uma relação de amizade profunda, de amor, de serviço que não podemos ter lá fora. Por isso que eu estou
muito enfatizando isso nos últimos domingos, é que o domingo é um dia de deleite também por isso. Amanhã vocês vão lá fora, vocês vão lá no oceano pescar, mas no domingo vocês voltam para a congregação dos santos, o rebanho de Cristo. E essas relações são diferentes, mas nessas duas relações nós vamos servir o nosso próximo, uma hora como pescador, outra hora como pastor. Guarde essas ilustrações bíblicas. Você vai entender muita coisa. Em quinto lugar, meus irmãos, e dentro ainda desse ponto anterior, quando nós vamos lá fora, nós vamos anunciar a palavra. Tanto, deixa eu falar assim primeiro, tanto no meu trabalho de pescador como no meu trabalho de pastor, tanto na pescaria como no pastoreio, é a palavra que é o meu instrumento, vamos dizer assim, de trabalho. É a palavra que eu tenho que ministrar sempre. Sempre é a palavra de Deus, não é uma palavra humana, não é uma filosofia humana, não é uma ideologia humana, mas é a palavra de Deus que eu devo anunciar sempre, que eu devo proclamar sempre. Só que é diferente com os lá de fora, com os de dentro, porque, irmãos, para os de fora existe um anúncio de uma mensagem, de uma proclamação, chamando os pecadores ao arrependimento e à fé, dizendo a eles: olha, há um Deus santo, os homens são pecadores, vocês são pecadores contra esse Deus, mas esse Deus providenciou o Salvador, o Filho dele, e ele anuncia agora a todos os homens, e essa é a minha função como cristão. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, o cristão é alguém que onde ele estiver, onde ele está, por sua palavra e por sua vida, ele é um anunciador, dizendo aos homens: arrependam-se dos seus pecados. Às vezes ele vai falar, às vezes ele vai abrir a sua boca, e a evangelização sempre é abrir os lábios e anunciar. Ou às vezes ele vai dar um livro, ou às vezes ele vai mandar um vídeo para alguém, ele vai indicar para a pessoa, de alguma maneira ele vai verbalizar, vamos dizer assim, o Evangelho. Ele vai anunciar, proclamar o Evangelho de Cristo. Mas ele não vai fazer só isso. Mateus capítulo 5 diz que os homens verão as nossas boas obras e glorificarão a Deus que está, ao Pai que está nos céus. A vida dele é um anúncio, irmãos. O cristão é como... eu esqueci o nome ele passa na frente de uma loja e tem aquele vidro que você vê, como é que chama? Vitrine. O cristão é a vitrine do reino. Entende? O ímpio, ele não vê isso em lugar nenhum. Ele não vê isso em lugar nenhum. Ele não vê isso no governo, ele não vê isso na família dele, ele não vê isso em lugar nenhum. Ele vê o reino de Deus assim, o Evangelho. Mas o cristão é a vitrine do Evangelho. A vida dele, a forma do cristão falar, a forma do cristão tratar a ele. Por isso que eu disse para vocês que me entristeceu ver esse cristão brigar com o ímpio. Ele nunca vai ganhar esse ímpio, ele vai se afastar mais ainda. A forma de um cristão tratar os negócios dele, o dinheiro dele. A forma de um cristão sofrer, meus irmãos. Sofrer. Perder um ente querido. Passar por um problema. A vida desse cristão é uma vitrine. Uma vitrine do poder de Cristo, do poder do Evangelho. Ele está todo o tempo como um luzeiro, como essas lâmpadas aqui, brilhando, brilhando, brilhando. Isso até constrange o ímpio. O ímpio diz assim, o incrédulo, né? O que há com essa pessoa? Que ela não reage como todo mundo reage. Mas, quando entra para os nossos irmãos... Então, veja, sempre o anúncio dessa palavra é uma iluminação. Mas a palavra, quando agora em relação ao pastoreio, eu penso que nós devemos usar um outro verbo. Para os lá de fora, anúncio. Para os de dentro, não deixa de ser anúncio, mas a gente deve acrescentar um outro verbo. Nutrição. Ou como Paulo usa, edificação. Porque eles já são crentes. Porque eles já são ovelhas. E eles precisam amadurecer, eles precisam crescer, eles precisam se fortalecer. Então, quanto aos nossos irmãos,
nós temos que olhar para eles como pessoas assim, eu quero ajudar esse irmão a crescer, a ser mais piedoso, a ser mais santo, a amar mais a Deus, a conhecer mais o Evangelho, a compreender mais a vontade de Deus para a vida dele, a conhecer mais o Deus que ele já ama, através da minha vida, das minhas palavras. É nutrir, é edificar, é fortalecer, é animar, é exortar. E exortar é animar, irmãos. Às vezes, sim, repreender, mas repreender com amor e paciência no tempo certo, como Jesus fez aqui. Eu preguei semana passada. Ele não tratou na hora do jantar, do jejum, ele deixou o jejum passar. Aí ele falou com Pedro. É ter essa sabedoria. E cada vez, claro, que o cristão amadurecendo, ele vai aprendendo isso. Mas, irmãos, meu tempo está quase acabando. Deixa eu tratar dos 2 últimos pontos aqui, agora, para a gente encerrar. Mas o ponto 5º aqui é sempre a palavra, mas eu quero falar dos 2 últimos pontos já, que já são uma conclusão. Os dois trabalhos da pescaria e do pastoreio exigirão de nós muito amor, que vai gerar paciência e perdão. Sim, irmãos, sim. Porque, como Jesus disse para os discípulos, depois de uma noite toda, agora vão e pesquem. Eles tinham passado uma noite toda. E eles podiam ter dito assim para Jesus. Eles nem estavam reconhecendo Jesus lá, né, ainda. Eles podiam ter dito assim para aquele homem desconhecido. Nós passamos uma noite toda, nós somos pescadores experientes. Quem és tu para nos dar agora essa ordem? Não vamos te obedecer. Mas eles fizeram isso? Não. É interessante que mesmo antes de reconhecer, eles obedeceram Jesus. Eu disse até para vocês semana passada, talvez eles já percebessem ali que aquela palavra não era de um homem qualquer. Foi uma pescaria depois de muita frustração. Muita frustração. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é fácil. Não olhe para as pessoas e diga assim, essa pessoa aqui nunca vai se converter. Ou não olhe assim, dizendo assim, o mundo não quer saber do Evangelho, não adianta ensinar. Não pense assim, porque, irmãos, vamos pacientemente continuar jogando rede e orando, porque quem traz o peixe é Cristo. E a mesma coisa com ser pastor. É trabalho de paciência. Jesus teve paciência com Pedro, restaurou Pedro, e nós vamos ter às vezes que restaurar nossos irmãos, e ser instrumento dessa restauração. É um trabalho de paciência, mas é um trabalho também de perdão, porque a paciência, ela vem junto com o perdão, é perdoar as debilidades de nossos irmãos, é perdoar as ofensas dos ímpios, é não brigar com eles, mas é passar por cima disso. E continuar orando por eles, amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem, Jesus ensinou. E por último, irmãos, para a gente concluir, eu quero dizer para vocês que existe uma relação, esse é meu 7º e último ponto nessa noite, existe uma relação entre a pescaria e o pastoreio que nunca termina, uma relação assim de que uma coisa puxa a outra e volta sempre. Vou explicar para vocês. Irmãos, primeiro, nós somos pescados e entramos na igreja de Cristo e começamos a ser o quê? Pastoreados. Pelo pastor da igreja local, pelos irmãos daquela igreja local, vamos ser pastoreados. Mas aí a gente fica aqui só sendo pastoreado? Não, a gente tem que voltar para o oceano para quê? Para pescar. Então, eu sou pescado e a partir daí sou pastoreado, edificado para voltar para o oceano e pescar. É isso que vocês vão fazer amanhã. Vocês estão sendo hoje o quê? Pastoreados. Vocês já foram pescados, certo? Vocês estão sendo hoje à noite pastoreados pela palavra de Deus. Hoje de manhã ensinamos a palavra, agora à noite estamos ensinando a palavra. Amanhã vocês vão pescar, irmãos. Amanhã é o dia da pescaria. Vão lá, meus irmãos, e pesquem. Lance a rede, testemunho de Cristo.
Viva de maneira que Cristo seja glorificado, você estará pescando. Não importa se vai cair um peixe ou nenhum peixe, ou 153 peixes, não importa. O importante é que você vá à pesca. Quem vai trazer os peixes é Jesus. O seu trabalho não é trazer peixe, o seu trabalho é lançar a rede. Então vá, pesque amanhã, e quanto mais você está sendo pastoreado, mais você vai aprendendo a pescar. Esse é o processo. E aí, aqueles que você pescar, conseguir pescar, que Deus te usar para pescar, vão ser pastoreados. Talvez venham para a igreja nossa aqui, ou talvez vão para outra igreja. Não importa a igreja. E eles vão começar a ser o quê? Pastoreados. E depois eles vão iniciar tudo de novo. Eles vão pescar. E esse é o processo. Essa coisa está acontecendo desde esse dia aqui. Os apóstolos foram pescados. Os apóstolos foram pastoreados. Os apóstolos viraram pescadores. Pescaram. Os pescados, por eles pescados, se tornaram ovelhas que passaram a ser pastoreados por eles. E esses que foram pastoreados voltaram para o oceano para pescar. E aí o processo recomeçou. Isso tem acontecido até os nossos dias. Nós fomos pescados porque esse processo nunca termina. Só vai terminar quando Jesus voltar. Vocês estão percebendo a coisa gloriosa que é isso? Vocês estão percebendo que nós temos o privilégio, meus irmãos, de fazer parte dessa grande e maravilhosa obra de salvação, de restauração? Então eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte: se alegre com isso. Vá amanhã, vá pescar amanhã, meu irmão. Vá levar o Evangelho de Cristo que você tem ouvido e aprendido aqui neste domingo. E domingo que vem, volte para ser pastoreado, porque você precisa. Você às vezes é pescador e às vezes você é pastor. Você já foi peixe, mas você continua sendo o quê? Ovelha. Você continua necessitando ser pastoreado. Então vá pescar amanhã, mas não esqueça que você é ovelha. Não esqueça que domingo que vem você tem que voltar, no dia do Senhor, para ser pastoreado. Pastoreado por quem? Pelo bom pastor Jesus, que deu a sua vida por você. Ele tornou sua ovelha, que lhe ama tanto, que diz de você: eles são meus cordeiros, minhas ovelhas. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe cada vez mais nesse trabalho da pescaria e do pastoreio. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós tivemos hoje à noite privilégio de aprender, Senhor, mais um pouco desse nosso grande trabalho que o Senhor tem nos dado na obra da evangelização, do anúncio, da proclamação do Evangelho, mas também na obra de pastoreio, na obra da edificação dos outros. Senhor, nos prepara para isso, nos conscientiza disso, nos enche da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia, do Espírito Santo, nesta obra tão maravilhosa, Senhor. E em nome de Jesus, nos faz ter essas virtudes necessárias para ambos esses trabalhos. Que hoje tenhamos sido pastoreados, que amanhã, e mesmo já em chegar em casa, sejamos pescadores, levando o Evangelho do Senhor a tantos, Senhor, que não te conhecem ainda. E seja uma obra, uma grande pescaria para a tua glória. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.